Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Flávio Rodrigues, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje num ambiente um pouquinho mais tranquilo, aqui pertinho de casa. Vamos lá? Então, no conteúdo de hoje, nós estudaremos os filósofos racionalistas. São filósofos que deteram a busca pelo conhecimento pautada na razão. Esses filósofos defendiam que nós só poderíamos chegar a um conhecimento verdadeiramente absoluto se pautássemos o nosso caminho, o nosso percurso na racionalidade, no uso da razão. Um grande filósofo que marca esse início dessa filosofia racionalista é o filósofo francês René Descartes. O René Descartes é considerado o pai do racionalismo, o pai do pensamento racional. Não que antes dele não existiram outros filósofos que usavam a razão para se chegar ao conhecimento, mas ele marca ali o início da modernidade. E um grande marco do início da modernidade é o conhecimento seguro pautado na razão, até porque você precisava contrapor a um pensamento que era anterior, que era qual? O pensamento pautado na religião, que dominou ali durante grande parte do período medieval. Também é errôneo nós pensarmos que o período medieval só existia pensamento pautado na religião. Não é isso. Eles usavam a razão. A patrística e a escolástica são exemplos claros do uso da razão para a busca do conhecimento. Ou seja, a razão era meio para se buscar a fé. Agora, no pensamento racionalista, nós vamos ver uma transformação até da própria sociedade. Cai por terra, então não é que desaparece, não é isso, mas elas perdem valor, elas perdem sentido. A ideia teocêntrica de que Deus é o centro de todas as coisas, ou da ideia geocêntrica de que a Terra é o centro do universo. Então, no lugar destas ideias, vem o antropocentrismo e o heliocentrismo. O antropocentrismo é retomar. Protágoras, um sofista, já acreditava que o homem era a medida de todas as coisas. Então você tem a retomada dessas ideias. Tanto é que um período ali, o início da modernidade, que vai ser bem marcado, é o período chamado período do Renascimento, que é a busca ou a retomada dessas ideias da antiguidade clássica. Entre elas, o homem é a medida de todas as coisas. Busca por entender esse sujeito mais racional e menos religioso. Mas, novamente, eu tenho que frisar. Não significa que a religião ela desaparece. Ela permanece até os nossos dias. Mas nós temos uma mudança aí de valores que vão ordenar o contexto social. Entre esses grandes pensadores, o René Descartes ele se destaca. Por quê? Porque ele foi um dos pensadores racionalistas mais radicais, chegando a elaborar um complexo sistema filosófico chamado de método cartesiano. Para entender o que é isso, nós precisamos parar um pouquinho e refletir sobre outras questões. O processo, o caminho que o Descartes ele percorreu para chegar a essa dúvida hiperbólica. Então, a primeira grande questão que nós nos colocamos e que o Descartes colocou foi: podemos duvidar de todas as coisas, em particular as materiais, pelo menos enquanto não temos fundamentos das ciências além do que agora possuímos. Então, o primeiro passo do Descartes foi duvidar dos conhecimentos adquiridos por meio dos sentidos. Então, todos os conhecimentos, segundo Descartes, adquiridos por meio dos sentidos, parecem, ou em algum momento se comprovaram não tão infalíveis assim, ou seja, podem trazer algumas dúvidas. Nesse sentido, quantas vezes nós não estávamos dormindo, acreditando que estávamos vivendo uma realidade e no fato era apenas um sonho? Quantas vezes não acordamos assustados no meio de uma tarde, de um sono leve após o almoço, e achamos que de fato estávamos caindo, quando na verdade estamos deitados no sofá. Então, em algum momento, os sentidos nos trazem uma certa percepção errônea da realidade.
Ou, por exemplo, vamos pegar um simples fato que é o fato da visão. Quantas vezes não observamos um objeto distante e ao nos aproximarmos desse objeto, a gente percebe que a forma dele, o tamanho dele se altera. Ele fica maior, ele fica mais nítido. Então, em decorrência dessas consequências e de várias outras, o Descartes pensou: vamos abrir mão do pensamento empírico, do pensamento advindo por meio dos sentidos. Uma segunda questão que o Descartes abriu mão também foram dos pensamentos adquiridos por meio da tradição. Era muito comum, na época do Descartes, citar a Bíblia e as filosofias aristotélico-platônicas como fundamentos de verdade, mas o Descartes percebia que esses fundamentos estavam mais pautados na tradição do que numa ideia infalível sobre a realidade. E um terceiro movimento do Descartes de abstração de conhecimentos não tão seguros foi os conhecimentos, pasmem, foram os conhecimentos matemáticos. Para o Descartes, não é certeza absoluta que toda vez que eu somar 2 mais 2 eu terei sempre o resultado 5. E esse caminho de resposta a essa questão nos fará encontrar uma verdade ou uma primeira certeza ali cartesiana, que advém da máxima dele. Então, o que o Descartes fala? Poderia, por exemplo, um gênio maligno ou uma outra divindade qualquer, ou um cérebro no laboratório nos fazer acreditar que toda vez que eu faço essa operação matemática, eu tenha um resultado, mas que na verdade o resultado seria outro, como por exemplo estar num sonho, ou estar num filme bem famoso que é usado na atualidade para explicar um pouco essas percepções cartesianas de realidade, chamado Matrix. Lembra bastante a Caverna do Platão. Eu acreditar que eu estou vivendo uma realidade quando na verdade a verdadeira realidade seja outra. É possível. E essa foi a questão do Descartes. Quem me garante que agora a minha existência não passa de um mero experimento científico? Que eu seja um cérebro em um laboratório, sendo aqui, alfinetado para imaginar, para acreditar que eu estou tendo essas sensações, que eu estou aqui agora existindo. Então até disso Descartes duvidou. O nome desse processo, como eu já disse, é chamado de dúvida hiperbólica ou dúvida metódica. O Descartes foi muitas vezes confundido com um cético. E o cético é aquele que não tem uma verdade absoluta. Mas nós já vamos perceber que o Descartes ele conseguiu, por meio do seu processo, por meio do seu método, chegar a uma verdade absoluta. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Que o Descartes faz uso do ceticismo, mas não era um cético, porque ele tem uma verdade primeira, uma verdade que vai fundamentar todas as outras verdades. Olha a charada do Descartes. Eu posso não existir enquanto corpo, né? Eu me abstenho dos meus sentidos, eu me abstenho de conhecimentos acumulados por meio da tradição. Eu posso acreditar que de fato eu esteja sendo enganado por um gênio maligno ou qualquer outra espécie de Deus ou qualquer outra espécie de divindade que vocês queiram imaginar. Mas, enquanto eu estou sendo enganado, é porque eu penso. Ou seja, mesmo suspendendo o juízo de todas as coisas, todas as dúvidas que você pode ter sobre um conhecimento seguro e verdadeiro, ainda assim você está pensando sobre essas dúvidas, sobre se de fato você existe ou não, se de fato existe um gênio maligno te enganando ou não. Ou seja, você é um sujeito pensante. Ou, seguindo a máxima cartesiana, penso, logo existo. Pessoal, essa é a máxima, é a primeira certeza, a primeira verdade, a primeira certeza, a primeira verdade que o Descartes ele vai encontrar. Assim, pessoal, o método cartesiano de duvidar sobre tudo, a dúvida metódica ou a dúvida hiperbólica,
o processo cético de busca pelo conhecimento chega a uma verdade absoluta. Por isso que eu não chamo Descartes de cético, por exemplo, porque ele tem uma verdade absoluta. Vejam comigo essa passagem. A existência de alguém que duvida, ou melhor, a existência de um ser que pensa e duvida. Desse modo, pessoal, o Descartes acreditava que nós poderíamos duvidar de todas as coisas, menos de que, enquanto eu estou pensando, eu existo. Pode ser que daqui a um segundo eu pare de pensar e deixe de existir. Mas vamos fazer uma brincadeira agora. Pare de pensar. Tente não pensar. É impossível, a gente está pensando o tempo todo. Mas essa daqui é só uma brincadeira, uma digressão. Foi dessa maneira então, pessoal, que o Descartes formulou a célebre frase penso, logo existo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado pela participação aqui nesse vídeo. E tenham uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço gigante, ó.